Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos e esta aula é a continuidade sobre o assunto de matrizes, onde iremos abordar o conceito sobre determinantes. Sempre que se tem uma matriz quadrada, lembrando, é uma matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas, é possível de se obter o determinante dela, por meio de operações que envolvem os seus termos. Os determinantes podem ser aplicados, por exemplo, para resolver sistemas de equações, como mostra na imagem abaixo. Vamos verificar alguns tipos de determinantes. Quando se tem um determinante de ordem 1, ele provém de uma matriz 1 por 1. Quer dizer que o seu determinante possui o mesmo valor do termo da matriz. Por exemplo, na matriz A, que tem um termo igual a 4, seu determinante vai ser 4. Já na matriz B, que tem um termo igual a 2, o seu determinante vai ser igual a 2. Para determinantes de ordem 2, em seu cálculo, você deve pegar o valor da diagonal principal e subtrair da diagonal secundária. Veja o exemplo. Temos uma matriz de ordem 2 com os termos 3, 1, 6 e 2. Para o cálculo do seu determinante, a diagonal principal corresponde ao produto dos termos da diagonal principal. No exemplo, é o 3 e o 2. E desse resultado, deve-se subtrair a diagonal secundária, que corresponde ao produto dos termos 6 e 1. Portanto, a diagonal principal é 6 e a secundária também. Subtraindo-se ambas, o resultado final fica 0, que corresponde ao valor do determinante de A. Para determinantes de ordem 3, uma maneira bem simples de se calcular é pela regra de Sarros. Vamos pegar esse exemplo de um determinante 3 por 3. Você escreve os termos em forma de determinante e replica as duas primeiras colunas do lado direito desse determinante. Com isso, você vai ter 3 diagonais principais, representadas pelas setas vermelhas, e 3 diagonais secundárias, representadas pelas setas azuis. Com os produtos das diagonais, basta somar os valores das diagonais principais e subtrair a soma das diagonais secundárias, usando o mesmo raciocínio empregado para o determinante de ordem 2. No nosso exemplo, a primeira diagonal é 0, a segunda é 2 e a terceira é 40. Na diagonal secundária, temos que a primeira é 0, a segunda é menos 24 e a terceira é 6. A soma das diagonais principais dá 42 e das diagonais secundárias menos 18. Portanto, o determinante dessa matriz é 42 menos 18 igual a 60. Vamos ver outro exemplo para determinante de ordem 3. Resolva esta equação, em que o determinante dessa matriz 3 por 3 é igual a 0. Portanto, temos que descobrir qual é o valor de x. Replique a primeira e a segunda colunas do lado direito do determinante e realize as multiplicações das diagonais principal e secundário. Para se ter uma equação, o resultado da subtração das diagonais principais e secundárias vai ser igual a 0, conforme enunciado da questão. Vamos ter a seguinte expressão. A primeira diagonal dá 8x, a segunda fica 9 e a terceira 10 vezes x mais 1. Tudo isso é subtraído por 30, primeira diagonal secundária, 2x, a segunda, e 12 vezes x mais 1, que é a terceira diagonal. Tudo isso igual a 0. No próximo passo, basta fazer a distributiva, o vulgo chuveirinho, no 10x mais 1 e 12x mais 1. Com isso, sua equação fica 8x mais 9 mais 10x mais 10 menos 30 menos 2x menos 12x menos 12 igual a 0. Juntando os termos com variável e os termos independentes, temos 4x menos 23 igual a 0. Isolando x, o resultado final fica x igual a 23 sobre 4. Vamos verificar agora quais as propriedades dos determinantes. A primeira dela diz que quando os elementos de uma linha ou de uma coluna forem todos iguais a 0, o determinante vai ser igual a 0. No exemplo, o determinante da matriz 035, 021, 024 é igual a 0,
podem testar com a regra de Sarros que vocês vão chegar a zero também. Vejam que a primeira coluna é composta por todos os termos igual a zero. A segunda propriedade diz que, se os elementos de duas linhas ou de duas colunas forem exatamente iguais, o determinante da matriz vai ser igual a zero. No exemplo, os termos da primeira e segunda colunas são exatamente iguais. Portanto, o seu determinante, se for feito o cálculo, vai dar igual a zero. A terceira propriedade diz que, se houver duas linhas ou duas colunas que forem proporcionais, o determinante da matriz vai ser igual a zero. No exemplo, podemos verificar que os termos da segunda linha são exatamente o dobro dos termos da primeira linha. Ao se calcular o determinante dessa matriz, o resultado vai ser igual a zero. A quarta propriedade diz que, se todos os elementos de uma linha ou coluna forem multiplicados por um número real k, seu determinante também será multiplicado por k. No exemplo abaixo, ao se calcular o determinante dessa matriz, o resultado final será 72. Ao multiplicar os termos da primeira linha por 2, o determinante da nova matriz também é multiplicado por 2, ou seja, vai ser 144. A quinta propriedade diz que, se uma matriz é multiplicada por um número real, o seu determinante é multiplicado por esse mesmo número real, representado pela letra k elevada a n, que correspondem à ordem da matriz. Vamos ver no exemplo. Para uma matriz A, com esses termos, 3, 4, 2, 5, o seu determinante vai ser igual a 7. Se todos os seus termos forem multiplicados por 5, resultando na matriz 5A, ao se calcular o determinante, o resultado final será de 175. Outra maneira para se obter esse resultado é pegando o número multiplicador, nesse caso o 5, elevar pela ordem da matriz, nesse caso 2, e essa potência, 5 ao quadrado, multiplica o resultado da matriz A, que foi 7. Assim, você também chega no resultado de 175. A sexta propriedade diz que o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. Nesse exemplo, o determinante da matriz A é igual a 7. Ao se fazer a transposta de A elevado a t, ao se calcular o seu determinante, também chegamos ao resultado 7. A sétima propriedade diz que, se trocarmos a posição de duas linhas ou de duas colunas de uma matriz, o determinante da nova matriz é o valor oposto da matriz anterior, ou seja, basta você trocar o sinal. Vamos verificar. Nesse exemplo, temos uma matriz A de ordem 2, com os termos 3, 4, 2 e 5. O seu determinante calculado vai ser 7. Para chegar na matriz B, nós trocamos as linhas de posição. Se você fizer o cálculo do determinante de B, vai ver que o resultado vai ser oposto ao da matriz A, ou seja, menos 7. A oitava propriedade diz que o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Primeiramente, vamos definir o que é uma matriz triangular com o exemplo abaixo. Quando os termos que estão acima ou abaixo da diagonal principal forem todos iguais a zero, essa matriz é denominada triangular, pois os números estão dispostos como se fossem vértices de um triângulo. Nesse exemplo, para achar o determinante, basta multiplicar os termos 1, 6 e 4, chegando em 24. A nona propriedade diz que, se você tiver duas matrizes quadradas de mesma ordem e multiplicá-las, o determinante da matriz produto vai ser igual ao produto do determinante das matrizes em separado. Veja no exemplo. Temos a matriz A e a matriz B. Se fizer a multiplicação entre as matrizes, chega-se à matriz AB, utilizando as regras da aula anterior. Se você calcular o determinante de A, chega em menos 3. Se fizer o cálculo de B, chega em menos 6.
O produto desses determinantes é igual a 78. Porém, se você calcular o determinante da matriz produto, AB, também chega no valor de 78. Para finalizar as propriedades, a 10ª fala sobre o teorema de Jacobi. A sua definição é a seguinte: seja A uma matriz quadrada, se multiplicar os elementos de uma linha ou coluna por um número e somar o resultado aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, gerando uma outra matriz, os determinantes das matrizes A e B serão iguais. Veja no exemplo. Temos uma matriz A em que seu determinante é igual a menos 11. Se você pegar os termos da linha 1, L1, e multiplicar por menos 2, e o resultado somar com os termos da linha 2, L2, você obtém uma outra matriz chamada de B, em que a primeira linha continua igual e a segunda linha agora tem os termos 2 e menos 1. Se você fizer o cálculo do determinante dessa matriz B, verá que o valor será o mesmo da matriz A, nesse caso, menos 11. Agora vamos falar de uma das principais aplicações de determinantes, que é a resolução de sistemas lineares 3x3. Nele, aplicaremos a regra de Cramer. Como ela funciona? Vamos pegar o exemplo de um sistema de equações 3x3 genérico, que mostra ali A1 vezes x mais B1 vezes y mais C1 vezes C igual a um termo independente, chamado de D1. A mesma coisa para as outras equações, só estamos trocando os coeficientes por A2, A3, B2, B3, C2, C3. E os termos independentes para D2 e D3. Podemos pegar os coeficientes das variáveis e colocá-los em uma matriz. E também é possível de se calcular o seu determinante com a regra de Sarros. O que nós faremos depois é trocar os valores dos coeficientes de cada variável pelos termos independentes. No caso, os números que estão depois da igualdade do sinal de igual. Para a matriz AX, troca-se os coeficientes de x, primeira coluna, pelos termos independentes. Como mostra ali, em vez de A1, A2 e A3, temos D1, D2, D3. Esse processo também será repetido com os coeficientes de y e z, para você calcular os determinantes dy e dz. A regra de Cramer diz o seguinte: se o determinante principal for diferente de zero, temos um sistema possível e determinado, SPD, ou seja, só existe um valor de x, um de y e um de z possíveis para resolução. Para descobrir os valores das variáveis, basta realizar as seguintes divisões. Para descobrir x, você divide o determinante x por determinante original. Vai dar um valor. Você faz a mesma regra para y e para z. Pega o cálculo dos determinantes de y e z e divide eles pelo determinante original. Vamos resolver esse exemplo. Encontre os valores de x, y e z para o seguinte sistema: 2x menos y mais z igual a 3, x mais y mais z igual a 6, x menos y mais 2z igual a 3. Primeiramente, vamos classificar esse sistema. Ao se calcular o determinante, aplicando a regra de Sarros, chega-se ao valor de 5, ou seja, temos um sistema possível e determinado. Depois, vamos calcular dx, dy e dz. Para dx, a gente troca a primeira coluna do determinante original pelos termos independentes 3, 6 e 3. E calculamos novamente o determinante, chegando no valor de 9. Faz-se o mesmo processo para dy, trocando a segunda coluna por 3, 6 e 3. Com isso, você chega no valor de 12. Mesmo processo para dz, agora trocando a terceira coluna pelos termos independentes. Com isso, vai chegar no valor de 9. Por último, para encontrar os valores de x, y e z, basta fazer a divisão dos determinantes. Para x,
dx sobre d é igual a 9 sobre 5. Para y, dy sobre d é igual a 12 sobre 5. E para z, dz sobre d é igual a 9 por 5. Ou seja, a solução desse sistema é 9 quintos, 12 quintos e 9 quintos. Bom, chegamos ao fim dessa aula. Resolvam os exercícios propostos e quaisquer dúvidas estou à disposição. Até a próxima aula!